Antigos mistérios que foram finalmente resolvidos. Número 10. Escultura egípcia ou impossível. Uma escultura encontrada nos museus nacionais retrata algo intrigante do Egito Antigo. Localizada na Escócia, a escultura egípcia em questão é pequena e representa um jovem faraó sentado no colo de uma pessoa. Infelizmente, o rosto dessa figura foi danificado ao longo do tempo, dificultando a identificação tanto do indivíduo ajoelhado quanto do faraó. Essa escultura é ainda mais perplexa por ser incomum ver faraós retratados com pessoas não pertencentes à realeza em esculturas antigas. Recentemente, a curadora do museu, Margaret Maitland, conseguiu desvendar parte do mistério. Descobriu-se que a estátua foi esculpida por um grupo em Dario Medina, que obteve permissão especial para representar reis de forma não convencional, ou seja, não retratando-os com acompanhantes da realeza. É provável que o jovem representado na escultura seja Ramsés II, sentado ao lado de um líder de culto chamado Ramosei. Número 9. Da Atlântida das Areias. Histórias de cidades antigas sendo engolidas pelas areias sempre intrigaram. Em 1992, o arqueólogo Nicholas Clapp fez uma descoberta fascinante. Ele encontrou os restos de uma fortaleza antiga enterrada nas areias de Oman. Essa fortaleza tem mais de 2000 anos. Acredita-se que, em tempos antigos, ela tenha desabado e afundado no solo, originando as histórias lendárias. Disse que essa fortaleza fazia parte de uma área comercial conhecida como Ubar. As histórias sugerem que essa cidade de Ubar desabou de forma figurativa quando a fortaleza caiu e a procura por incenso, uma mercadoria importante na época, diminuiu. Portanto, mesmo que os contos possam ter sido exagerados, há evidências intrigantes que indicam que eventos reais podem ter inspirado essas histórias misteriosas sobre cidades estragadas pelas areias. Número 8. Caveira esburacada do século XV. Na Itália, a cidade costeira de Otranto tem uma história tocante. Durante uma invasão em 1480, cerca de 800 locais se recusaram a mudar sua religião para o Islã e foram martirizados. Os crânios desses homens são preservados com orgulho na Catedral de Otranto. Um dos crânios se destaca por ter 16 buracos redondos, como favos de mel. Isso levantou uma pergunta: o que causou esses buracos estranhos? A resposta veio em 2015 da Universidade de Pisa. Um instrumento cirúrgico semelhante a uma serra foi usado para fins médicos durante a Idade Média. O pó de ossos resultante dessas operações era usado como remédio, acreditando-se que os mártires tivessem propriedades curativas. Número 7. Os Puquios do sul do Peru. No sul do Peru, encontramos algo surpreendente: os Puquios. Esses são buracos em espiral que foram cavados em túneis profundos no chão. A palavra puquiuso significa o fonte ou primavera, e eles são formados empilhando pedras em uma espiral. Esses buracos não só parecem incríveis, mas também representam um feito impressionante na agricultura. Os puquios fazem parte de um sistema de irrigação criado para trazer água fresca para o deserto seco. Rosa Lasponaro e o Instituto Italiano de Metodologias para Análise Ambiental forneceram respostas. Utilizando o poder do vento, os puquios canalizavam água por uma série de canais subterrâneos, inovando a agricultura em um ambiente difícil. Número 6. A surpreendente história da água de Palmira. No meio da Síria, encontramos Palmira, uma cidade antiga que prosperava graças à sua localização nas rotas comerciais do Império Romano. A Universidade de Bergen e o Museu de Palmira usaram fotos de satélite para descobrir que as bases enterradas retinham água da chuva na superfície. Essa água da chuva criava um riacho raso chamado Vadi, coletado usando barragens e cisternas naturais e humanas. Esse sistema permitia que Palmira prosperasse no deserto. Número 5. O incrível concreto dos romanos. Os romanos tinham um tipo de concreto chamado o concreto romano. Era um material especial, resistente e surpreendente. A grande vantagem desse concreto era que podia ser feito por pessoas que tinham apenas um certo nível de habilidade. Normalmente, o concreto é conhecido por ser frágil e propenso a rachar e se quebrar.
No entanto, estruturas de concreto romano ainda estão de pé, mesmo depois de milhares de anos. Mas como eles conseguiram isso? A resposta é tão simples quanto misturar cinzas e cal de um vulcão. Os romanos usavam algo chamado cinza pozzolânica na produção de seu concreto. Essa substância evitava que as rachaduras se espalhassem. Em termos de composição, o concreto romano consistia em uma mistura de areia, calcário e água. Basicamente, é uma versão antiga do concreto moderno. Pesquisas realizadas por Titiana Van Oriel da Universidade de Stanford sugerem que os romanos até usavam um tipo de concreto natural encontrado em regiões vulcânicas, como a região da Baía de Pozzuoli. E o mais incrível é que, em vez de apenas prevenir rachaduras, o concreto romano tinha a capacidade de se reparar automaticamente. Isso acontecia graças à presença de certos minerais na mistura, o que tornava as estruturas muito duráveis e resistentes ao longo do tempo. Número 4. As enigmáticas Grandes Pirâmides do Egito. Há muito tempo, as grandes pirâmides têm sido um mistério, um enigma que só aqueles que as construíram realmente conheciam. Elas são consideradas a arquitetura mais impressionante do mundo. Sua construção é tão impressionante que, mesmo hoje, não sabemos todos os detalhes sobre como foram feitas. Essas antigas estruturas egípcias permanecem como sentinelas gigantes, observando a cidade do Cairo, há mais de 2000 anos antes do nascimento de Cristo. Esses gigantes de pedra continuam a intrigar e fascinar arqueólogos que buscam entender suas origens e propósitos. Embora muitas respostas permaneçam desconhecidas, ao longo do tempo algumas informações foram reveladas. Sabemos que os construtores usaram o rio Nilo para transportar blocos de calcário das pedreiras próximas ao centro do campo. Quando o nível da água estava certo, os blocos eram colocados em barcaças e transportados rio abaixo. Depois, eram descarregados em uma área com uma rampa de desembarque especialmente construída. Uma rampa colossal foi construída para possibilitar o transporte dos grandes blocos até o local de construção da pirâmide. Levou cerca de 20 anos e centenas de milhares de trabalhadores para construir essas maravilhas em camadas horizontais. Uma descoberta emocionante aconteceu em 2017, uma pedreira abandonada foi encontrada. Isso ajudou a explicar como os blocos foram feitos e confirmou que até 250 blocos poderiam ser produzidos em um único dia. Esse feito incrível é algo que provavelmente jamais será repetido. Número 3. A incrível sabedoria do calendário maia. O calendário maia é verdadeiramente surpreendente. As antigas civilizações já possuíam um entendimento notável do universo, especialmente na Mesoamérica pré-colombiana. O calendário maia em particular confundia os estudiosos por causa do uso de 819 dias. Eles corretamente especularam que isso estava relacionado aos planetas em suas órbitas, mas a linha do tempo não parecia coincidir com os dados do calendário. Essa discrepância alimentou teorias conspiratórias. Uma série de desastres naturais de intensidade sem precedentes atingiu nossa sociedade moderna, nos pegando despreparados. O problema era que estávamos considerando uma escala muito limitada. Na verdade, não eram apenas 819 dias que precisávamos analisar. Isso era apenas um dos 20 diferentes períodos que cobriam um total de 16.380 dias, cerca de 45 anos. A habilidade matemática dos maias é extraordinária. Eles dominaram a matemática a tal ponto que conceberam o conceito de zero. Quando olhamos através dessa janela de 45 anos, percebemos que as órbitas dos planetas observáveis se alinham de maneira perfeita. Os maias empregavam um sistema complexo de calendários, com cerca de 20 calendários no total. Havia 3 calendários principais que eram de extrema importância para eles. Finalmente, o mistério foi desvendado por estudiosos da Universidade Tulane, que publicaram suas descobertas na revista ANSI em Mesoamérica. Número 2. A história redescoberta de Troia. A cidade de Troia foi durante muito tempo uma questão em aberto, uma história contada e recontada por poetas e artistas ao longo de milhares de anos.
A existência da Troia de Homero era um mistério, e os antigos gregos acreditavam que ela era real. Porém, essa crença acabou caindo em desuso, e muitos começaram a considerar Troia como um lugar lendário e fantasioso. Isso mudou em 1871, quando Heinrich Schliemann e Frank Calvert iniciaram escavações na região, localizada na costa oeste do país moderno da Turquia. A cidade de Troia revelou 9 camadas distintas, já que novos assentamentos foram construídos sobre as ruínas de outros. Schliemann, motivado por seu interesse em Homero, não foi o primeiro a explorar essa área. Frank Calvert, um britânico que vivia na região desde 1845, também acumulou evidências textuais ao longo dos anos. Embora a localização exata de Troia seja debatida, muitos especialistas acreditam que a Troia Sexta era a cidade sobre a qual a Troia mítica foi baseada. Embora a verdade sobre a história da Ilíada permaneça obscura, é inegável que Troia existiu em algum formato histórico. No entanto, ainda não podemos confirmar a existência dos heróis de Homero ou do lendário cavalo de Troia. Graças à arqueologia moderna, a cidade em que Homero situou seus heróis, a cidade perdida de Troia, não está mais perdida. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para receber notificações sobre nossos vídeos mais recentes. Você pode escolher ser notificado ocasionalmente ou para todos os vídeos. Se estiver usando um telefone, não se esqueça de acessar as configurações e ativar as notificações. Número 1. No enigma do desaparecido exército persa. Durante o governo de Cambises II, que governou o Império Aquemênida entre 530 e 522 a.C., um evento intrigante ocorreu. Pouco antes de sua morte, Cambises II enviou um exército de 50.000 soldados para intimidar o oráculo de Amon no oásis de Siva, no Egito. Contudo, esse exército todo foi envolvido por uma imensa tempestade de areia e desapareceu para sempre. Dizem que não deixou vestígios, mas será que essa história é apenas uma lenda ou terrível verdade? Por muito tempo, essa narrativa parecia fantasiosa, e por anos a fonte primária para essa história foi o historiador grego Heródoto, conhecido por contar histórias complexas e às vezes sem evidências físicas sólidas. Não havia evidências arqueológicas dos persas nesse sentido, o que tornava a existência de um exército tão vasto de Cambises duvidosa devido à enorme logística envolvida. Isso mudou em 2009, quando os irmãos Ângelo e Alfredo Castiglione encontraram ferramentas persas e restos humanos perto do oásis de Siva. De acordo com a Universidade de Leipzig, essa descoberta foi citada como a primeira evidência arqueológica da veracidade da história. Muitos procuraram rastros desse exército, mas todos buscaram ao longo da rota do oásis, como o oásis de Dakla, Farafre e Indala, através do deserto até Siva. A abordagem dos irmãos Castiglione foi diferente, explorando hipóteses alternativas, já que esses oásis estavam sob o domínio egípcio. Essa nova descoberta trouxe à luz evidências que indicam a possibilidade de que o exército de Cambises II possa ter realmente existido e encontrado seu destino trágico no deserto do Egito.